Ministro Luiz Fux remete à Justiça Federal ação popular contra a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. Ministério Público Federal quer medidas urgentes para proteger comunidades indígenas ameaçadas por grileiros. Os atos de violência contra os indígenas foram registrados nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia, onde grileiros invadiram a terra indígena Uruê-Uauau. A empresa de cosméticos é condenada a indenizar uma consumidora que teve uma alergia na pele por causa de um produto. Mudança na legislação trabalhista que cita intrajornada exige atenção à regra. É possível que, por meio de convenção acordo coletivo de trabalho, a gente tenha aqui no Brasil determinadas categorias com um intervalo de, no mínimo, 30 minutos. E como o serviço de cartórios é regulamentado por meio da legislação? A lei que regulamenta esse tipo de serviço é a 8.935, de 1994. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Luiz Fux, no exercício da presidência do Supremo, durante o recesso, determinou o envio para a Justiça Federal de Brasília de uma ação apresentada contra a possível candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. Carla Lucena tem os detalhes dessa decisão. A ação popular foi apresentada por um integrante do Movimento Brasil Livre, o MBL. Segundo a ação, a possibilidade do senador Renan Calheiros se candidatar ao cargo de presidente do Senado vai contra o princípio da moralidade administrativa, já que o senador é alvo de investigações criminais referentes a possível improbidade administrativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No STF, Renan Calheiros é investigado em 14 inquéritos, sendo que em 2 deles já foi denunciado, mas ainda não virou réu. O ministro Luiz Fux destacou que a competência de julgar a ação popular não é do STF, sendo a responsável a Justiça Federal de primeira instância, mesmo em situações que envolvam parlamentares. O ministro destacou que a ação popular é um relevante instrumento de proteção da moralidade. E o Ministério Público Federal na Paraíba enviou ofício aos governadores de todos os estados e do Distrito Federal pedindo informações sobre a existência de um sistema de gerenciamento e controle de munições no âmbito das polícias civil e militar e do sistema penitenciário. O objetivo é instruir o inquérito civil instaurado no estado para apurar a efetividade do controle de rastreabilidade das munições no território nacional. O inquérito foi aberto no ano passado a partir de notícias de que as munições utilizadas para matar a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes pertenciam ao mesmo lote de munições usadas no assalto à agência dos Correios no município de Serra Branca, no Cariri paraibano, em 2017. O ofício pede que os governos estaduais informem em 30 dias se possuem sistema de gerenciamento e controle de munições eletrônico e auditável com toda a movimentação. Também pergunta aos governadores se existe rotina de auditoria para controlar estoques de munições. Segundo o procurador da República, Antônio Edílio Magalhães, o objetivo do Ministério Público é que o controle das munições vendidas aos órgãos de segurança pública estaduais e federais seja rigoroso e que a União só permita a aquisição desse tipo de artefato pelo órgão público que tiver condições de controlar o armazenamento e a destinação da munição em todo o seu ciclo de vida. O Ministério Público Federal pediu que fossem tomadas medidas urgentes para proteger comunidades indígenas ameaçadas por grileiros. Os atos de violência contra os indígenas foram registrados nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia, onde grileiros invadiram a terra indígena Uruê-Uauau. Eles também teriam feito ameaças de morte aos indígenas caripuna, que temem pela segurança das famílias diante do risco de conflito. A Câmara dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal também foi informada de 2 possíveis ataques em planejamento. O primeiro seria para retomar o território da região da terra indígena Chavante de Marote Sede, em Mato Grosso. Já o segundo seria contra os Guarani da Ponta do Arado, em Porto Alegre. O ofício encaminhado ao Ministério da Justiça pede que haja imediata intensificação da vigilância nessas comunidades ameaçadas. Os brasileiros já sabem, início de ano chega com muitos impostos para pagar. Uma dica dos especialistas é se planejar para fazer o pagamento à vista. No caso do IPVA, em alguns estados, o pagamento em cota única pode reduzir o valor do tributo em até 30%.
O IPVA é um imposto estadual, por isso o valor e o prazo para pagamento podem variar. Por exemplo, a alíquota no Distrito Federal é de 3% sobre o preço de mercado do carro. Veículos pesados, 1%. Motos são cobrados 2% e veículos de passeio, 3%. Alguns motoristas adiantam o pagamento antes mesmo do carnê chegar. Outros esperam e preferem parcelar o imposto. Já paguei. Do jeito que a crise está, querida, infelizmente tem que ser parcelado. A gente nem sempre pode pagar, né, assim, tudo de uma vez. Se pudesse, seria ótimo. Parcelado. É. Você acha que vale mais a pena? Pesa menos, né? Principalmente muita conta no início do ano? Início do ano. Tenho 2 filhos, escola, IPTU, IPVA, um monte de coisa, né? A inadimplência do IPVA no Distrito Federal, ela gira em torno de 9%, né? Após o término do exercício, a gente tem uma média de 9% dos contribuintes que permaneceram inadimplentes. Isso representa, por exemplo, agora no exercício de 2018, são 215 mil veículos que estão com o IPVA em atraso. Quem não pagar o IPVA pode ter o nome incluído na dívida ativa. O que ocorre? Você vai estar com um veículo irregular, porque o seu veículo, o licenciamento do seu veículo daquele ano só vai chegar depois da quitação do IPVA. Se você não pagou o referido imposto, o que pode acontecer? Em uma blitz, quando o Estado vai agir com o seu poder de polícia, pode pegar o seu veículo que não está devidamente licenciado e levar para o pátio do Detran, do Departamento de Trânsito. E com isso, você vai ter que pagar os valores atrasados, você vai ter a multa, você vai ter os juros e você ainda vai ter que pagar a estadia do seu veículo no pátio daquele Detran. A frota brasileira passa de 100 milhões de veículos. A maior parte fica em São Paulo, quase 29 milhões de automotores, e a menor no Amapá, quase 200 mil. 50% do valor arrecadado com o IPVA é destinado ao Estado e a outra metade ao município em que o carro foi emplacado. Há casos de isenção de IPVA por conta de deficiências e limitações físicas ou mentais, algumas doenças crônicas ou ano de fabricação do veículo. Nesse caso, a isenção pode variar a partir de 10 a 20 anos de uso, dependendo do estado. Algumas categorias profissionais também não precisam pagar imposto, como táxi, mototáxi, entidades e pessoas com direito a tratamento diplomático. Ônibus ou micro-ônibus utilizado em fretamento ou no transporte escolar. Para conseguir a dispensa do imposto, é necessário que o candidato se encaixe nos requisitos e faça a solicitação na Secretaria de Fazenda Estadual. A legislação passou por alterações trazidas pela reforma trabalhista. Uma delas diz respeito ao intervalo de descanso durante a jornada de trabalho. É importante que patrões e empregados estejam atentos às regras. Prevenir o cansaço, evitar acidentes e doenças ocupacionais. Para garantir isso, as pausas são fundamentais na jornada de trabalho. O intervalo intra-jornada, regulamentado por lei, é o tempo concedido para descanso ou alimentação do empregado. Nos permite descansar um pouco. É uma carga horária em que muitas das vezes é muito longa e esse intervalo faz com que o nosso corpo descanse, principalmente nossa mente, para que ao retornarmos nossas funções possamos estar bem para atender o nosso público. É um momento que se faz uma pausa, uma higiene mental, inclusive até a situação fisiológica para o almoço, né? Para a gente poder ter uma constância nas nossas funções, essa pausa de almoço é de grande importância. É bastante vital. Em vista que em horário do almoço tem as refeições e tem o descanso. A reforma trabalhista trouxe modificações no que diz respeito ao intervalo intra-jornada. Para trabalhadores cuja jornada de trabalho é de 4 a 6 horas, fica mantida a obrigatoriedade de 15 minutos de descanso. Caso essa jornada exceda 6 horas, o período mínimo de descanso é de 1 hora e máximo de 2 horas, mediante acordo ou convenção coletiva. Mas a novidade é que esse período pode ser negociado e até mesmo reduzido. Essa norma coletiva, ela pode sim negociar um intervalo para menos. Ou seja, hoje, a partir da reforma trabalhista, é possível que, por meio de convenção acordo coletivo de trabalho, a gente tenha aqui no Brasil determinadas categorias com um intervalo de, no mínimo, 30 minutos.
Quando o trabalhador não tem o intervalo concedido na integralidade, recebe o pagamento equivalente ao período suprimido, mais 50% do valor correspondente à hora normal. Antes da reforma trabalhista, essa diferença não precisava ser a hora toda sem usufruto. A diferença era considerada hora extra e repercutia sobre outras parcelas salariais. A partir da reforma trabalhista, essa diferença passou a ter natureza jurídica indenizatória, ou seja, não repercute sobre outras parcelas. E no próximo bloco, como a inteligência artificial pode auxiliar a justiça? Ela pode, por exemplo, sugerir determinadas ações, né, ao usuário do tribunal. Uma empresa de cosméticos foi condenada a indenizar uma consumidora que teve alergia ao usar um produto sem a correta orientação sobre os riscos. As lojas de cosméticos oferecem uma infinidade de produtos, mas atenção, alguns podem trazer risco à saúde. Este mês, uma multinacional de cosméticos foi condenada a indenizar uma cliente do Rio Grande do Sul por danos morais e materiais. Ela teve uma reação alérgica na pele por causa de um produto que não tinha na embalagem informações sobre os riscos. O Código de Defesa do Consumidor diz que é direito básico a informação clara nos produtos e serviços da quantidade, característica, composição, qualidade, tributos e preço, assim como dos riscos. Na verdade, qualquer produto ele pode haver algum defeito, algum vício, né? Mas no caso de produtos cosméticos ou de beleza, é mais difícil de você identificar isso. Como que você vai identificar? Por mais que ele traga ali no rótulo todas as informações necessárias, pode ser que o consumidor tenha alguma reação adversa e pode ser uma reação alérgica. Se o consumidor entrar na justiça, haverá uma perícia técnica. Realmente tem que ser feita uma perícia técnica, médica e química para averiguar se alguma substância daquele produto, por mais que ele tenha passado por qualquer vigilância, né, da Anvisa e tudo, tem toda uma regulamentação, ele passa por isso, ele tem que sim levar ao judiciário para que seja feita essa perícia técnica, tá? Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há 2 tipos de cosméticos. Os de baixo risco, como batom, creme para o corpo, shampoo comum, condicionador, pó compacto sem filtro. Esses apenas são notificados à Anvisa. Já o pó compacto com filtro está entre os produtos de alto risco. Dessa lista também fazem parte, por exemplo, a tinta de cabelo, descolorante, filtro solar, shampoo anti-caspa, cremes clareadores. Esses precisam de registro na Anvisa. Os cosméticos de alto risco, segundo a Anvisa, têm produtos químicos que podem causar danos à saúde do consumidor. Para esclarecer o consumidor, a Anvisa divulga a lista dos produtos registrados e notificados. O endereço é portal.anvisa.gov.br/cosméticos/consultas. Como a inteligência artificial pode auxiliar a justiça? É com este objetivo que o Tribunal de Justiça de Alagoas está realizando um curso para qualificar os servidores no trabalho da tecnologia da informação. Membros da Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal participaram de um workshop sobre inteligência artificial. O Judiciário planeja utilizar essa ferramenta para otimizar a prestação jurisdicional no Estado. A ciência de dados permite várias possibilidades, né? O Tribunal de Justiça de Alagoas possui hoje 99% de seu acervo de processos em formato digital. E isso traz inúmeras possibilidades, dentre elas a redução de atividades de repetição humana, né, processos de análise repetitiva e envolvimento de atividades que demandam um grande tempo, né? O computador pode reduzir isso e otimizar a prestação jurisdicional do Poder Judiciário. O evento também reuniu integrantes da Softplan, empresa responsável pelo Sistema de Automação da Justiça, o SAGE, e do Instituto de Matemática da UFAL. A Softplan já tem vários estudos nessa área, né? A UFAL também já trabalha com sucesso em algumas instituições, tanto públicas como privadas. Esse laboratório da UFAL já tem um certo conhecimento, uma vasta ação já,
comprovada, tanto na Cefaz, como a Algás, como Petrobras, e esperamos tirar proveito desse conhecimento da Universidade Federal na implantação da inteligência artificial aqui no Poder Judiciário. O professor Crerley Oliveira explica que a ideia é utilizar softwares para auxiliar magistrados e servidores no dia a dia. Ele destaca ainda os benefícios que a ferramenta pode trazer para a Justiça Estadual. Ela pode, por exemplo, sugerir determinadas ações, né, ao usuário do tribunal, no caso a equipe técnica do tribunal, desde a correção de um nome que está errado num processo, até mesmo classificar eventualmente o processo que está classificado de maneira incorreta. Isso é feito utilizando um montante de dados que já existe hoje no tribunal, porque o tribunal está praticamente todo digitalizado. Então isso permite que os algoritmos processem esses dados e extraiam informações que eventualmente vão servir para identificar erros e dar agilidade ao processo inteiro. No próximo bloco, como o serviço de cartório é regulamentado por meio da legislação. A lei que regulamenta esse tipo de serviço é a 8.935, de 1994. A tradição milenar de separar os registros públicos dos privados veio dos romanos. No Brasil, a cultura foi reforçada com a colonização dos portugueses com os documentos carimbados naquela época. As origens são antigas, mas mesmo assim, nos dias de hoje, é possível que você visite algum cartório. Vamos contar agora como a estrutura herdada do Império Romano funciona aqui no país. Você vai entender como o serviço é regulamentado por meio da legislação e como podemos evitar a burocracia para resolver os problemas indo diretamente num balcão de um cartório. Olhando um cartório assim, em pleno funcionamento, fica difícil imaginar, mas a atividade de dar a fé a qualquer tipo de documento é uma atividade antiga, milenar. Ela surge praticamente junto com o momento que a sociedade organizada começa a ter necessidade de documentar as suas relações jurídicas. Então nós temos notícias aí de que há muitos séculos, quando a sociedade começa a se organizar, os notários aparecem. Inicialmente como escribas, já no Antigo Testamento, a notícia de que havia escribas que documentavam as relações entre as pessoas. No Brasil, os portugueses, na época da colonização, deram os primeiros passos, mas ainda assim, os registros de nascimento e morte eram feitos através da igreja. Com a vinda da família real pelo Brasil, pela prestação de serviços ao rei, eram presenteados com um tabelionato, né, com o título de tabelião. Então havia sempre essa confusão, o tabelião sempre ligado ao poder público, ao serviço público. E essa mentalidade, essa herança, esse legado ainda existe na população, em razão de séculos, né, em razão da história, está ainda muito presente na mentalidade do brasileiro, que mudou muito, é completamente diferente hoje em dia. Mas afinal, o que é um cartório? Os cartórios são repartições públicas ou privadas que têm a custódia dos documentos e, na prática, têm duas funções básicas: registrar atos da vida natural, como a certidão de nascimento e a certidão de óbito, e também atos da vida civil, como o registro da compra de um imóvel. A prática de registrar documentos em cartórios surgiu como uma forma de simplificar a vida das pessoas, dando fé pública a acordos e acontecimentos e reduzindo a necessidade de mediação de um juiz ou da presença de testemunhas. No Brasil, o registro civil foi criado com o Decreto 5.604 de 1874, do então deputado-geral do Império do Brasil, João Alfredo Correia de Oliveira. O decreto regulamentou o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. São 5 tipos de cartórios no Brasil. Cartório de registro civil, onde é possível realizar o registro de nascimento, casamento, óbito, união estável. Além disso, mudança de nome e divórcio.
cartório de notas, também conhecido como tabelionato de notas. São praticados atos como autenticações de documentos, reconhecimentos de firmas, elaboração de procurações públicas, lavratura de escrituras, testamentos, inventários. Cartório de registro de imóveis. Tem atribuição judicial para arquivar o histórico completo dos imóveis, com caráter de autenticidade e segurança, dando conhecimento a quem interessar sobre quem pertence, quais as modificações da titularidade e os ônus que possam pesar sobre os imóveis. Cartório de protesto. Ocorrem os registros dos protestos. As dívidas podem ter origem de cheques, notas promissórias, duplicatas de serviços, contratos, boletos e carnês não pagos, entre outros documentos que se reconheçam dívidas. Os protestos são documentos que ficam registrados até que os devedores efetuem o pagamento da sua dívida e solicitem o seu cancelamento. Cartório de registro de títulos e documentos. São registrados documentos como notificações extrajudiciais, contratos em geral, acordos e até mesmo músicas ou poesias. São braços, na verdade, do poder público prestando serviços à comunidade. Então, a um certo momento, na nossa Constituição de 88, por exemplo, se viu que o poder público estava sendo muito onerado, que estava muito difícil e custoso e caro para ele prestar esses serviços essenciais à população. Então se decidiu lá atrás, em 88, com a nossa Constituição, que esses serviços deveriam ser prestados por particulares, por pessoas físicas, que chegassem a esse serviço por meio de concurso público. A lei que regulamenta esse tipo de serviço é a 8.935, de 1994. Hoje, o Brasil conta com mais de 15 mil cartórios privatizados. Mesmo assim, o local é administrado por um tabelião, que é um servidor público fiscalizado pelo judiciário. Nem todos os cartórios têm uma situação financeira confortável. Um dos desafios para desafogar o judiciário e melhorar os serviços de cartório foi a inovação do divórcio, sem processo judicial. Com a Lei 11.441 de 2007, o procedimento foi facilitado. Isso é um grande ganho para a população brasileira. Para se ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, 4 milhões de atos foram praticados em razão dessa lei. Então, antes, o cidadão que levava 15 anos para fazer um inventário, por exemplo, hoje faz no máximo um mês dentro de um cartório, usando o serviço do cartório de notas. Um divórcio que antes levava 6 meses na justiça, hoje você faz em um dia. Vamos ficar por dentro das últimas notícias. É hora do Giro na Rede. A repórter Viviane Novaes é quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as últimas de hoje. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro falando de uma entrevista coletiva que ocorreu nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O Ministério Público negou ter quebrado o sigilo de Flávio Bolsonaro ao apurar informações do relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF. O documento identificou centenas de pessoas com movimentações financeiras suspeitas, entre elas Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro. O MP afirma que 27 deputados do Rio de Janeiro são investigados na esfera civil por movimentação de dinheiro público. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, condenou um homem a 10 anos e meio de prisão por pedofilia. Ele compartilhou na internet milhares de vídeos e fotos de pornografia infantil. A pena foi bem acima do mínimo legal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, para encerrar, a Justiça Federal do Paraná determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a União assegurem ônibus interestadual de graça ou com desconto para jovens de baixa renda e idosos. Mas há uma exigência, viu? O embarque deve ser dentro dos limites do Estado. A União e a ANTT têm 30 dias para cumprir a decisão. É isso, o Giro fica por aqui e tudo o que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você.
Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.